Tudo na nossa vida é difícil. A questão é, qual é o difícil que você vai escolher para você e para sua vida? Hoje a gente vai trocar uma ideia um pouco mais sobre esse tema. É um tema que eu tenho certeza que vai ser transformador. Fique conosco até o final, que você vai sair desse vídeo tendo uma outra visão sobre os hábitos e sobre como realmente colocar os hábitos dentro da sua jornada, dentro da sua caminhada, com uma nova mentalidade, com uma nova visão que você terá a partir desse vídeo. Essa é uma das visões e uma das mensagens mais importantes que eu já coloquei aqui nessa página, aqui no nosso canal. Então preste muita atenção em tudo que eu vou trazer aqui para você, que eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer uma grande mudança sobre você e sobre a sua história. Só antes, já clica aqui embaixo no botão de se inscrever e também no botão do gostei para que o YouTube venha estar entregando esse vídeo para cada vez mais pessoas e para que você venha fazer parte aqui da nossa comunidade, aonde você vai estar cada dia e cada vez mais melhorando os seus hábitos e tendo disciplina neles para que você atinja as suas metas e os seus objetivos. Tá, João, como assim eu devo escolher o meu difícil? Basicamente, na nossa vida, a gente vai ter que lidar entre escolher a dificuldade de ter um bom hábito ou de lidar com a dificuldade de procrastinar, de deixar aquele hábito para depois e nunca realmente colocar ele dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina. Então, basicamente, ou você tira um tempo para cuidar do seu espírito, da sua mente e do seu corpo, ou você vai ter que lidar com as consequências dentro da sua vida e dentro da sua rotina de você não ter tirado um tempo por não ter dado uma atenção para cada uma dessas áreas. Então, ou você realmente tira pelo menos 15 minutos do seu dia para realmente focar na sua vida espiritual, que vai ser algo difícil, que vai exigir de você esforço, autocontrole. Então, ou você tira um tempo ali de 15 minutos para que você venha ter essa conexão com Deus, hoje, com a leitura da palavra, com o seu tempo de oração, ou você vai ter que lidar com amanhã das consequências de não ter tido esse hábito. Um vazio existencial gigante, não sentir aquela paz interior que somente Deus pode nos dar, não ter uma vida direcionada por Deus, ou você tira um tempo para cuidar da sua mente, com um tempinho ali de leitura, que vai também te exigir esforço, com um tempinho para que você consiga organizar o seu sono, fazer uma higiene do sono, tirar o celular antes de dormir, tirar as telas antes de dormir, buscar fazer uma meditação, uma respiração profunda antes de dormir. Ou você vai ter que lidar com um dia a dia, com uma rotina onde você vive muito mais estressado, muito mais ansioso, com muito mais tristeza. Ou você tira um tempo para cuidar do seu corpo, fazendo uma atividade física, fazendo ali uma dieta, tomando um pouco de sol, tomando ali o banho gelado. Ou você lida com as consequências de no amanhã você infelizmente ter uma doença porque você negligenciou o seu corpo, de você viver sem energia, sem disposição, de você não conseguir ter uma mente mais disciplinada. Então entende que ou você escolhe a dificuldade de colocar esses bons hábitos dentro da sua rotina hoje, ou amanhã você vai ter que lidar com a consequência desses maus hábitos que você teve. É como subir uma escada. Quando você tá lá, antes de subir o primeiro degrau e você olha aquela escada e você sabe que você vai ter um grande esforço até você chegar no último lugar. Mas se você não subir aquela escada, você não vai chegar aonde você realmente quer. E a nossa vida é exatamente assim. Vai exigir esforço, determinação, ação, um bom sistema, bons ambientes, para que você venha de fato ter esses bons hábitos? Vai.
é essa subida da escada. Mas se você não colocar isso, se você não escolher esse difícil de ter esses bons hábitos dentro do seu dia a dia, você vai continuar nesse primeiro degrau. Que é o primeiro degrau das consequências de você não ter de fato ter tido esse equilíbrio em todas essas áreas da vida. É como uma pessoa ali que acorda cedo para ir treinar, que acorda às 5, 6 horas da manhã para ir fazer aquele treino. É difícil para ela? Com certeza. Com certeza essa pessoa gostaria de dormir 5, 10, 1 hora, 2 horas a mais. Assim como eu também acordo e já faço meu alongamento, já tomando um sol, depois vou pro meu banho gelado. Eu gostaria de ficar mais tempo na cama quando eu acordo, também acordo às 6 horas. Mas esse é o difícil que eu escolhi. E uma pessoa, por exemplo, que acorda 5 horas para ir treinar, isso exige um esforço dela. Agora já tem uma outra pessoa que acorda às 9 horas da manhã, já pega o celular, já fica rolando no celular e depois vai trabalhar. E ao mesmo tempo a dificuldade dessa pessoa que acorda às 9 horas é dela se sentir frustrada com o corpo dela, é dela não ter realmente energia, é dela enfrentar muitas das vezes problemas de saúde, pressão alta, diabetes, tudo por conta da negligência desses bons hábitos na área física dela, com o corpo dela. Já outra pessoa tem a dificuldade de acordar cedo, mas essa dificuldade faz com que ela venha ter saúde, energia, faz com que ela venha olhar ali pro físico dela e gostar de fato daquilo que ela está vendo e olhando. E essa dificuldade, esse que é um ponto principal do nosso vídeo, preste muita atenção nisso. Se você parar para analisar e refletir, essa dificuldade de você escolher o bom hábito é uma dificuldade muito menor do que a dificuldade de você lidar com as consequências de você ter procrastinado estes mesmos bons hábitos. Ou seja, é muito mais fácil você acordar cedo do que você lidar com as consequências de você não ter feito um treino. Se você parar, analisar, pensar e refletir, você vai escolher a dificuldade do bom hábito. Óbvio, como eu sempre digo aqui com vocês, comece aos poucos, coloque 1, 2 hábitos ali por vez. Obviamente que eu não estou falando sobre você colocar todos esses hábitos de uma vez dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, mas esse é um ponto que eu vejo que faz com que muitas pessoas venham ficar travadas. Muita gente chega para mim e fala: "Ah, João, mas é muito difícil eu ter estes bons hábitos." Escolha a sua dificuldade. Escolha qual difícil você vai querer sobre a sua vida e sobre a sua jornada. Não existe um outro caminho na nossa vida. A vida sempre vai nos apresentar essa dificuldade. Tudo sempre tem um preço. A vida é como se fosse um restaurante, que no final a gente vai ter que pagar a conta das nossas ações, dos nossos hábitos. Tanto daqueles que a gente procrastinou, que a gente deixou para depois, que a gente negligenciou, tanto dos hábitos bons que nós temos. Você cuida da sua saúde mental, física e do seu espírito hoje, é o seu plantio, e amanhã você vai ter as consequências disso, os benefícios disso. A conta desses bons hábitos que você teve hoje vai chegar para você depois. E o preço da negligência, o preço de você procrastinar é muito mais alto do que o preço da dificuldade que você vai escolher hoje, do esforço que você vai ter hoje para ter esse bom hábito, da renúncia que você vai ter hoje para você ir lá estudar, para você ir lá e tomar um banho gelado, para você ir lá e fazer a dieta, para você ir lá e fazer o exercício. É um preço muito mais baixo. No final, quando chegar a conta,
o preço vai ser muito mais baixo. Entendendo que não tem como sair desse restaurante sem você pagar a conta. Assim como foi para Cristo. Cristo nos mostra esse exemplo quando ele vai para a cruz. Sendo o exemplo aonde ele está falando para nós, tudo tem um preço. O preço que ele pagou para que a gente venha ter liberdade, para que nós não venhamos viver escravos do pecado, foi ele para a cruz. Já nos deixando essa lição de que tudo na nossa vida vai exigir um sacrifício. Mas o grande sacrifício dele mudou completamente a história dele. E o seu sacrifício, que obviamente é menor do que o dele, não tem nem como comparar, mas o seu sacrifício dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, é o que de fato vai trazer a mudança sobre a sua história e sobre a sua jornada. É o foco naquilo que está sob seu controle. Eu vou fazer também um vídeo falando um pouco mais sobre isso, sobre focar no controle, mas é justamente sobre você escolher esse difícil, assim como Cristo escolheu. Cristo não estava sentindo vontade de ir para a cruz. Ele não tinha... Aquilo não era o que a mente, o que o estado emocional dele dizia para ele fazer. Tanto é que no dia anterior ele estava suando sangue. Mas ele escolheu o difícil. Ele escolheu o sacrifício. E, consequentemente, ele viveu algo de grandioso. E é a partir disso, de você escolher o difícil, que você vai ver como dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, você vai estar evoluindo cada vez mais, você vai ter muito mais energia, você vai melhorar o seu sono, você vai ter mais tempo, você vai cada dia e cada vez mais conseguir estar alcançando suas metas, evoluindo em todas as áreas da sua vida, tendo muito mais clareza mental, tendo bons pensamentos, tendo disposição para fazer aquilo que você tanto gostaria, conseguindo ter novas ideias, abrindo cada vez mais a mente, tendo uma mentalidade muito mais fortalecida a partir disso. Então a reflexão que eu deixo com vocês e a pergunta que eu deixo para você, para que você venha sair e analisar e refletir esse vídeo, é justamente sobre você se perguntar qual é o difícil que você está escolhendo. Quais são os difícios que você está escolhendo dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia? O difícil de negligenciar os bons hábitos ou o difícil de pagar o preço e se jogar nos bons hábitos que você sabe que você precisa ter para sua mente, para o seu corpo e para o seu espírito. Está escolhendo a negligência, a procrastinação ou escolhendo pagar o preço para de fato ter uma rotina que te leva para onde você quer. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês hoje. E é sobre você entender que, se for para escolher o difícil, é sobre você escolher o difícil que de fato vai fazer você se tornar a pessoa que você gostaria de ser. A pessoa que você tanto gostaria de ser sempre vai passar por você colocar bons hábitos dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia. A pessoa fisicamente que você gostaria de ser passa por você treinar, por você fazer dieta, por você ter um bom sono. A pessoa que você gostaria de ser mentalmente passa por você ter ali um tempo de estudo, por você ter boas relações. A pessoa que você gostaria de ser espiritualmente passa por você ter um tempo de leitura com a palavra, passa por você ter um tempo de oração. São coisas que não tem como nós fugirmos. E para você que quer, de fato, ter uma rotina alinhada nessas 3 áreas da vida, para você que me diz, João, eu quero realmente ter uma rotina, um dia a dia alinhado, onde eu consiga cuidar dessas 3 áreas da minha vida. Você talvez já tenha tentado sozinho resolver isso, mas dentro da minha mentoria, eu vou estar te ajudando de forma individual, trabalhando dentro da sua rotina, dentro do tempo que você tem, dentro das suas especificidades, dentro ali dos desafios que você tem, montando e organizando uma rotina para que você consiga ter um tempo de cuidado com essas 3 áreas. E para que você consiga ter constância e aprofundamento. São as 3 etapas que a gente trabalha. Introdução,
como introduzir esses hábitos dentro do seu dia a dia, como ter constância e como se aprofundar cada dia e cada vez mais em cada um desses hábitos. De uma maneira simples e começando aos poucos. Com pequenos passos, mesmo que você tenha pouco tempo ali dentro do seu dia a dia. Tá, João, como é que eu faço para entrar nessa sua consultoria, nessa sua mentoria? Clica no primeiro link que está aqui na biografia, só abaixar um pouquinho a página, você já vai ver um link, você vai estar me chamando no WhatsApp, lá dentro do WhatsApp você vai entender melhor como funciona essa nossa mentoria e como ela realmente vai estar transformando o seu dia a dia e a sua rotina. Era isso que eu ia passar para vocês hoje. Concordou com essa mensagem? Deixa aqui embaixo o seu comentário, se você concordou, se você discordou, se você pensa da mesma forma, se você não pensa. Deixa aqui embaixo o que você achou sobre isso. Encontro vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, quando você muda sua mente, a sua vida muda.